Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com uma questão já de concurso. Como prometido para vocês, a gente já iria começar a fazer algumas interpretações de texto e já resolver as questões, tá? Eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu sempre utilizo, ok? No que se consiste essa técnica? A gente vai fazer a leitura com calma, cada palavrinha, cada trecho, cada frase. Vamos destacar as palavras principais, porque isso é bastante importante. Isso facilita bastante vocês, para no final, quando nós formos decidir a questão, a gente conseguir ir mais pelo contexto, se tornar até mesmo mais fácil da gente encontrar a alternativa correta, ok? Vocês podem utilizar essa técnica para qualquer interpretação de texto, ok? É justamente uma forma da gente conseguir chegar até a resolução da questão, ok? Sem acabar se perdendo com as alternativas. E nós sabemos que as alternativas da prova, elas estão ali para serem difíceis, né? Elas estão ali justamente para se tornar difícil. Ok? Então, para a gente acabar não ficando confuso, não perder a questão, nós vamos trabalhar dessa forma, ok? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro a gente vai fazer a leitura desse texto. Vou colocar aqui, deixei aqui separado um espaço em branco para o nosso vocabulário, que são as palavras novas, ok? E nós vamos definir todo esse texto aqui, ok? Vamos começar então. Essa aqui é uma questão de sargento da aeronáutica, de uma prova anterior. O que diz aqui no título dessa prova? O que foi perdido e o que foi... o que sobreviveu, né? O que resistiu ao devastador incêndio de Notre Dame. Esse aqui é o contexto, tá? O que foi perdido e o que foi resgatado, né, do devastador incêndio de Notre Dame. Bem, aqui nesse primeiro trecho, some of the most prized, alguns dos mais apreciados, né, dos mais importantes. Aqui nós temos uma forma de superlativo, né, que ela significa dentre um grupo, né? A gente está falando sobre alguns, né? Dentre um grupo que são os mais apreciados. Nós aprendemos em superlativo, né, que a gente fala sobre algum ou alguns de um determinado grupo. Então, a gente faz aí uma comparação de alguns entre muitos. Nessa outra parte aqui, nós temos centuries-old relics, relíquias de centenas de anos, né? Então, a gente está falando aqui de uma parte histórica de um determinado local, e nós estamos falando, até esse primeiro contexto aqui, sobre o quê? De algumas, né, das mais queridas relíquias históricas, né? Até então a gente tem esse primeiro contexto. Bem, então aqui no contexto, relíquias, né, centenárias da França e do cristianismo, ok? Do cristianismo, Christianity. Survived, né? Esse survived, ele tem aqui o contexto de sobreviveram, né? Resistiram, ok? Então, vamos acrescentar aqui no nosso vocabulário. Pronto, acrescentei aqui relíquia. O que mais que a gente pode acrescentar aqui de palavra nova? Vamos colocar survived, ok? Acrescentei aqui no nosso vocabulário, ok? Survived the devastating Notre Dame, ao devastador, ok? Devastador. Ao devastador Notre Dame, catedral incêndio, né? Ao devastador
devastating. Notre Dame Catedral é incêndio. É um devastador incêndio da catedral, ok? That almost wipe out. Aqui nós temos um pronome relativo, ok? That. Nós utilizamos esse pronome relativo para unir uma frase com a outra. E esse pronome relativo that ele é mais utilizado para coisas, ok? Como a gente está falando de uma catedral, a gente vai utilizar esse pronome relativo, ok? Almost significa quase. Wipe out. Nós temos aqui um exemplo de um phrasal verb, tá? O phrasal verb são aqueles verbos que são unidos de duas... É uma união de duas palavras, ok? Que pode tornar o sentido totalmente diferente. Um exemplo claro que eu tenho de phrasal verb, por exemplo, é o give up. A gente já tem aqui a união de duas palavras, give, dar, up, para cima, e na verdade elas juntas, elas têm um único significado, desistir. Então, phrasal verbs, eles são verbos assim um pouco difíceis da gente conseguir traduzir, ok? Eu vou passar para vocês mais para frente uma lista de phrasal verbs, né? Onde vocês possam assim memorizar, aprender também sobre a utilização deles, tá? A grande maioria deles tem esse sentido, ok? Aqui nesse exemplo de phrasal verb, wipe, de limpar, seria mais no sentido de ter varrido, de ter quase varrido, de ter quase limpado tudo, né? daquele local. Aqui nesse contexto, o que ele está dizendo? Que quase varreu, né? Quase limpou, quase tirou fora, né? The cherished Paris landmark. Aquele querido, né? Aquele querido ponto de referência. Esse landmark, ele entra como... Eu traduziria como ponto de referência. E aqui a gente tem como um adjetivo, ok? Adjetivo querido, amado, ok? Esse texto aqui ele está de uma forma bem formal, porque ele parece que se trata de uma reportagem sobre um ponto muito importante, né, da França, digamos assim. Eu acrescentei aqui no nosso mural de vocabulário, ok? Porque eu acredito que é um ponto importante, né? É uma coisa nova pra gente também, ok? E outra coisa que eu quero ver com vocês, da gente marcar as partes principais desse texto, as palavras principais. Essa é uma ótima forma da gente conseguir depois chegar à resolução do texto com mais facilidade. Então aqui, de palavras principais, de partes principais, até o momento, eu já encontrei aqui de relíquias, catedral, incêndio. Aqui nós temos amado ponto de referência, ok? Amado ponto de importância, ok? A gente vai marcar essa parte aqui também. Sobreviveu ou resistiu. Então, até o momento, eu já marquei essas aqui como partes importantes. De acordo com o ministro cultural, esse rapaz aqui, esse homem aqui, Frank, the most precious treasures, os tesouros, né, mais preciosos, aqui nós temos mais uma vez uma forma de superlativo, ok? Ou seja, os tesouros, né, aqui tesouros, né, bens mais preciosos, né, foram amplamente poupados, digamos assim. Então a gente tem aqui outro exemplo de superlativo, né, porque alguns tesouros dos outros, né, de um grupo de tesouros foram
foram bem poupados. Many of the works will be stored at Paris. Então, muitos trabalhos. Esses trabalhos aqui, como a gente está falando de museu, a tradução para eles ficariam como obras. Muitas das obras, né? Nós sabemos que many a gente utiliza para quê? A gente utiliza para substantivos contáveis. Então, obras, a gente conta muitas obras. Muitas das obras serão estocadas, né? Serão guardadas em Paris. Aqui nós temos o Louvre, que é uma parte também histórica, né? Uma das partes mais importantes desse local, ok? Da França. Where they will be, onde eles serão examinadas, tratadas, for damage and protegidas. Então, onde elas serão examinadas, tratadas, né? Tratadas pelo damage. Esse damage aqui, ele significa dano, né? Por exemplo, tratadas pelo dano e protegidas. Muitas dessas obras serão guardadas em Paris e elas serão examinadas, tratadas por danos e protegidas. É esse aqui o contexto. Aqui, em palavras principais, quais palavras que nós temos? Nessa primeira parte aqui nós temos as obras, vou marcá-la aqui como principal. Essa parte aqui, guardadas em Paris, também achei interessante. Examinadas, tratadas e protegidas. Vou colocar aqui protegidas, examinadas e tratadas. Essas aqui são as partes principais que eu encontrei. Aqui também, olha. Tesouros preciosos. Ok? Também é uma parte importante. Vamos marcar todas essas aqui até agora. Aqui nós temos Monday's Fire, né? Aqui é uma forma de possessivo. Aqui eu tenho fogo, incêndio, né? Substantivo. Aqui eu tenho segunda-feira, tenho apóstrofe S. Esse apóstrofe S aqui ele significa que esse substantivo pertence a esse sujeito aqui. Então, o incêndio de segunda-feira. Almost, quase, destruiu a inteira catedral. Aqui a gente está utilizando também um artigo definido, né, que é para definir que é justamente a catedral, ok? A inteira catedral. Então, até esse contexto aqui, o incêndio de segunda-feira, que quase destruiu a inteira catedral. O que ficou em Paris e sobreviveu aproximadamente, né, 900 anos, years, de tumultuosos histórico-francês. Tumultuadas histórias francesas. Eu acredito que seja assim, por exemplo, no sentido de agitadas, né? Sobreviveu a histórias agitadas francesas. Ou seja, teve muita história para contar, digamos assim, de importância. Esse tumultuadas aí entrou como, por exemplo, assim, coisa que causou muita polêmica, que foi muito importante, ok? Nesse sentido. As palavras principais que eu encontrei nesse contexto, nós podemos colocar aqui justamente esses tumultuadas. Deixa eu ver o que mais. Inteira catedral também. O incêndio de segunda-feira também é importante. Até essa parte aqui do texto nós entendemos que essa catedral ela é bastante importante, né? O texto ele fala desde o início, né, da perda, do acontecimento, até esse momento aqui desse trechinho do texto, a gente entende aí que essa catedral ela realmente é muito importante, né? A gente falou sobre tesouros, né, nós falamos também sobre o que foi poupado, né? O que foi protegido. Então, assim, esse texto até agora, até esse momento, ele direciona bastante a uma coisa só, a essa única catedral.
Vamos continuar. So far, esse so far, em inglês ele é bastante importante. Ele significa, por exemplo, até aqui, até agora. Ok? Por exemplo, quantas ligações você fez? Por exemplo, até agora eu fiz 10 ligações. So far, ok? Então, assim, ele tá nesse sentido de até agora, até o momento. So far, autoridades disseram que blaze é fogo, né? O fogo parece ser um acidente. Então, até agora, a gente entende, né, que as autoridades acham que... As autoridades, na verdade, elas disseram, né, said, passado de say, I said, eu disse, que o fogo, aparentemente, foi um acidente. Possivelmente, conectado ao trabalho, ao projeto, né, a project of renovation, a Renovation Project, há um projeto de renovação trazido, né, por 5 companies, por 5 empresas. Então, até agora, as autoridades, né, disseram que o incêndio, aparentemente, ele parece, né, ter sido causado por um acidente, possivelmente, então, conectado a um projeto de renovação, né, feito e trazido por 5 empresas. Até agora nós temos esse contexto. Quais são as palavras principais? Nós vamos colocar aqui. Eu vou marcar essa parte aqui do texto que ficou bastante clara. Eu entendo ela como uma parte, assim, um trecho principal. Então parece ser um acidente, possivelmente conectado a um projeto de renovação, ok? Então, nós vamos ficar com essas palavras aqui. E o contexto aqui final, a última parte, the fire was finally, o fogo foi, nós temos aqui verbo to be, para a terceira pessoa do singular, nós sabemos que nós utilizamos ele para tanto o masculino, né, o feminino, e também o neutro, que é para coisas. Então, como a gente está falando de fire, né, o fogo, a gente utilizou aqui um artigo definido que a gente está falando desse fogo, né? The fire was, o fogo foi finalmente extinto, eliminado, after 9 hours of work. Após 9 horas de trabalho. Esse after aqui, ele significa depois. Muito cuidado para vocês não confundirem o uso desses dois aqui. After, depois, before, antes, ok? Então, assim, anotem aí para vocês não me esquecerem. Nesse, então, contexto aqui, nesse último trechinho, nós podemos colocar aqui extinto. E desse trecho aqui, eu acredito que seja somente esse aqui como importante mesmo, ok? Então, galera, nós finalizamos aqui a leitura do texto. De todo o texto, nós encontramos aqui diversas palavras principais. Ele fala, então, sobre uma catedral, né? Ele fala também sobre um incêndio que, na verdade, causou bastante prejuízos, né, a um determinado local. A gente está falando de onde? A gente está falando de Paris, na verdade. A gente está falando também desse... cadê? Onde é que estava a palavra aqui? Landmark. A gente está falando desse ponto de referência cultural, né? Esse querido ponto de referência de Paris. Então, assim, se trata de uma catedral, se trata de uma parte bem importante dessa localidade. É isso que nós entendemos aqui desse texto. Por que eu trabalhei dessa forma com vocês? Professor, esse texto, ele foi bem pequenininho, né? E a gente levou um tempão para poder fazer a leitura. É porque, assim, eu quero mostrar para vocês que fazendo, assim, passo a passo, eu sei que talvez vocês não tenham esse tempo para fazer uma leitura sobre um texto no momento da prova.
Mas assim, é importante que vocês façam a leitura com bastante atenção, ok? Sempre marcando o que é substantivo, o que entrou como verbo, o que entrou como adjetivo, marcando também as palavras principais. Isso ajuda bastante na hora que a gente for fazer a resolução da questão, ok? Agora nós vamos aqui para a questão, uma das primeiras, tá? De acordo com o texto, nós podemos dizer que... aqui nós já temos o gabarito da questão, que é a alternativa C, ok? Nós vamos ler todas as outras alternativas e definir juntos. Vamos lá. Na A gente está falando aqui sobre o quê? O fogo, ele só pôde, né, só pôde parar, né, depois de um dia de trabalho. Bom, essa parte aqui, a ela já não condiz com o texto, porque nós sabemos aqui que o fogo ele só foi extinto mesmo, né, ele só terminou depois de 9 horas de trabalho. Então, essa alternativa A aqui, a gente já sabe que ela não poderia fazer parte, ok? A gente já poderia descartar ela. Na B, a gente está falando que nenhum objeto, né, ele pode ser salvado do fogo em Notre Dame, na catedral. Então, a B ela também já não condiz com o texto, que de acordo com a leitura que nós fizemos, alguns, né, puderam ser salvos, ok? A C é o nosso gabarito da questão, né? Vamos ver o que a C está dizendo. A catedral, né, ela está em Paris e é considerada um símbolo muito importante do cristianismo. Realmente é a C, né? Porque no nosso texto nós falamos dessa catástrofe que teve, né, um incêndio, e falamos também da grande importância dessa catedral, desse grande símbolo. Inclusive aqui de símbolo a gente tem aqui o sinônimo dele também, tá vendo? Ó, referência, né, marca, ok? Então assim, querido ponto de referência, querida marca, querido símbolo. Então ele tem mais a ver com essa parte aqui que a gente marcou. E aqui vamos ver na D. De acordo com o texto, nós podemos dizer que talvez um grande e perigoso fogo. A D também nem faz sentido com o que está pedido. Essa questão aqui ela ficou bem simples, então a gente vai ficar com a alternativa C, ok? Vocês viram que marcando essas palavras principais, a gente consegue chegar até a alternativa correta com mais agilidade? Então, nós temos aqui mais uma questão, ok? Nessa questão, a gente está falando sobre o quê? Sobre o texto. É de uma parte do texto, né? Vamos lá, onde que está? Aqui, appears. So far, as autoridades, né, disseram que as chamas, né, o incêndio, parecia ser um acidente. Aqui nessa questão, ele está perguntando que qual dessas alternativas não tem o mesmo sentido. É exatamente isso mesmo. Aqui, por exemplo, a gente tem a palavra parece, ok? As chamas parecem serem um acidente. Qual dessas alternativas aqui ela não teria, né? Aqui a gente tem uma exceção, não teria o mesmo sentido de parecer. Então, na verdade, todas elas aqui, se você colocar, por exemplo, na tradução, ao pé da letra, ela vai dar como parecer, tá? Aqui, se você colocar a tradução sounds, se você colocar a tradução, ele vai vir como sons. Mas quando você completa uma frase, ele tem um sentido de quê? De parecer também, tá? Se tratando de uma tradução assim, direcionada, ok? Por exemplo, eu colocar aqui que essa palavra ela significa parece, eu tenho que montar uma frase inteira, ok?
Nesse exemplo aqui, por exemplo, vamos lá. It sounds like you. Isso parece com você. Aqui, eu já tenho a tradução de que isso parece com você. Agora, se eu coloco simplesmente sounds, a tradução ela fica como o que? Ela fica como sons. De repente, foi esse contexto aqui que a questão ela pediu, ok? Mas, de qualquer forma, entre todas as outras alternativas, seems, looks like, looks as if, a B ela é o que tem um som mais fraco no sentido de parecer, tá? Esse aqui você consegue utilizar ele também como parecer. Esse aqui, a C também, é uma alternativa que você consegue também utilizar ela como parecer. E a D. Somente a D que tem esse diferencial. Você tem que montar a frase completa. O sounds ele tem que estar dentro do contexto para ter o sentido de parecer. O gabarito dessa questão, a gente vai ficar com a letra A. Perdão, a gente vai ficar com a letra B. Esse que vai ser o nosso gabarito. E eu acredito também que essa questão ela foi uma forma de pegadinha, tá? Porque se você traduzir... realmente, foi uma forma assim de pegadinha. Se você traduzir a C e a B, as três vão dar a tradução de parecer, de parece. Mas se você colocar a tradução somente de B, né, de sounds, ele vai dar a tradução de quê? De sons. Somente se você realmente colocar dentro de um contexto. Aí o sounds ele vai ter o sentido de quê? De parecer. Então, nesse sentido aqui, ao pé da letra, como não teve outro contexto, somente sounds ele não tem a tradução de parece. Ok? Então, a única exceção seria a B. Ok? Essa questão aí, ela teve assim uma certa pegadinha, mas se você parar para prestar atenção, você não precisa acabar perdendo essa questão por conta de bobeira. Aqui nós temos mais uma questão da própria prova, ok? A gente vai tirar essa videoaula somente para resolver mesmo e solucionar questões, ok? Que isso é bastante importante. Leia o texto e responda a questão. Essa aqui é a questão. Eles chegaram, they arrived. Esse arrived aqui, ele é passado de chegar, né? To arrive, infinitivo, arrived, chegado. Aqui, ó, um exemplo da utilização. Aqui a gente tem presente simples, they arrived to the shopping mall. Eles chegam no shopping, they arrived to the shopping mall. Aqui a gente tem o mesmo verbo em duas utilizações, presente simples e passado simples. Esse verbo ele é um verbo regular, porque a forma dele no passado a gente só precisa acrescentar o ed. Vocês se lembram disso? A gente acrescenta o ed e esse verbo ele fica no passado, ok? Então aqui no contexto eles chegaram à corte. Aqui a gente tem a preposição at, que a gente utiliza essa preposição para lugares, né? Então, se eles chegaram na corte, a gente vai utilizar essa preposição. Aqui, esse in plenty of time, ele significa bastante tempo. Ele está aqui marcado, ele está destacado porque ele é justamente o que vai ser perguntado aqui na questão. Mas primeiro vamos fazer a leitura. In plenty of time significa bastante tempo, tempo pra caramba, seria assim. And e went, nós temos aqui went, que é passado de go, ok? Algumas pessoas até confundem, né? Porque a sua forma, went, ele é diferente da forma no presente. Justamente porque ele é um verbo irregular. I go, eu vou para o shopping. Perdão, eu vou para o parque. I go to the park. I went to the park. Eu fui para o parque. Então aqui a gente tem a sua forma no presente e aqui nós temos a sua forma no passado simples, ok? Ela é diferente. Vocês podem anotar isso aí também, pois esse verbo went, né, passado de go, ele é muito utilizado, ele é muito comum em textos. And went straight to the Robin room. Esse straight aqui, ele significa direto, tá? Por exemplo, o voo foi direto para Paris, straight to Paris, ok? Straight to London.
por exemplo, direto para Londres, straight. Foram direto para uma sala, ok? It was, aqui nós temos novamente was, né, verbo to be. A gente está falando, esse it aqui, ele significa o quê? Ele está falando da sala. A sala estava aqui. Esse verbo, ele também pode ser um substantivo. Eu vou explicar para vocês a utilização dele. Esse aqui é um exemplo, ok? Das duas utilizações. Eu posso tanto utilizar ele como um substantivo ou eu posso utilizar como um verbo. Como substantivo, ele entra como multidão. Como verbo, ele entra como lotado. Então, aqui está dizendo que a sala estava lotada. Com, né? With. Como que eu poderia traduzir esse? Solicitadores, né, e advogados, seria desse jeito, né? Pessoas importantes assim envolvendo direito, envolvendo advogados, juízes, enfim, foi nesse contexto. Então, a sala estava lotada com advogados. A gente vai ficar com essa tradução. Aqui, então, nós entendemos que esse substantivo, na verdade, ele tomou função de verbo, ok? Ele entrou em função de verbo para mencionar que essa sala estava lotada. It was, ok? Ela estava lotada. E agora nós vamos falar sobre essa questão. As palavras in plenty of time, né, em bastante tempo, nesse contexto, elas se aproximam, né, do mesmo significado de... Nós temos aqui a alternativa A, tarde. Eles chegaram com bastante tempo, eles chegaram num bom momento. Seria assim a tradução. A gente tem a alternativa A, então a ela está dizendo tarde, eles não chegaram tarde. A gente remove então essa alternativa. On time. Esse on time aqui, ele significaria na hora. Eu até escolheria, de repente, essa alternativa. Mas, no contexto aqui, ele está falando de... Chegaram com bastante tempo, chegaram numa boa hora, digamos assim. Ele não quis dizer, na verdade, na hora. Por exemplo, se eu digo assim... que a reunião ela foi marcada para as 2 e você chegou às 2 em ponto, digamos assim. Não nesse sentido de na hora. Overtime seria mais no sentido de... em cima da hora, ao longo do tempo, nesse sentido. In good time, aqui já teria uma tradução de, por exemplo, num tempo útil. Por exemplo, eles chegaram no momento certo, digamos assim. E aqui, essa expressão, ela tem, na verdade, mais a ver com essa alternativa aqui, a alternativa D. Eu até aceitaria a B, né, a tempo, mas não no sentido de, por exemplo, não foi nesse sentido de chegar a tempo, e sim chegar em uma boa hora, chegar em bastante tempo. Esse aqui no contexto. Eles chegaram num tempo perfeito, digamos assim, e eles foram direto para a sala, ela estava lotada, né, de advogados. Então eles chegaram num tempo que foi útil, num tempo que foi bom. Então a gente fica aí com a alternativa D, o nosso gabarito.